A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da Graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, eu gostaria de compartilhar uma palavra de Deus. Portas que se abrirão em 2024 para você. Preste atenção. Apocalipse capítulo 3, verso 7 diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e que ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Nosso decreto profético está baseado nesse texto da palavra. Algumas verdades sobre as portas em sua vida. Deus é o porteiro. Ele abre e fecha portas em sua experiência de vida. As portas são para acesso e para transição. Quando Deus abre uma porta, Ele convida você para um novo tempo, para deixar as coisas antigas, velhas, sem uso e adentrar numa nova dimensão de graça e poder. Um crescimento espiritual, um crescimento relacional e emocional na sua vida. O que Deus tem para você, ninguém pode roubar. Seu destino foi traçado por Deus e Ele está em Cristo. Ninguém tem o poder de trancar uma porta que Deus abre. Somente Ele tem a chave. Não são as circunstâncias, nem o diabo, nem você mesmo que abre ou fecha portas. É Cristo. Abrir ou fechar uma porta não depende da sua força, do seu desempenho. Depende da sua confiança em Cristo. Ele é o guia de sua vida e abrirá portas certas. Deus fecha portas. Achamos que as portas fechadas sempre são erradas. Para Deus, não para Deus. Ele fechará as portas e conduzirá você a um caminho ruim. Quando Israel saiu do Egito, Deus desviou a rota. Eles não foram pela rota mais curta, mais rápida, porque Deus conhecia a condição do seu povo. Eles não estavam preparados para uma batalha contra um filisteu. Às vezes você pode achar que a porta de emprego, negócio, relacional que você tanto queria, se achava ser a certa, tudo indicava que seria melhor. Não havia nenhuma razão justificável para não ser a porta certa, mas ela não se abriu. Ouça algo: se você anda com Deus, saberá que as portas não foram abertas, foram trancadas por Ele. O diabo não pode fechar a porta que Deus tem para você. Ele não é o porteiro, Ele não tem as chaves, só Jesus as tem. As circunstâncias da vida não podem fechar a porta do relacionamento que você tem com Deus, que Deus tem para você. Sua família não pode fechar a porta que Deus tem aberto. Ninguém pode fechar uma porta na sua vida, somente Jesus. Por isso, meu irmão, creia nisso. Jesus, Ele é o porteiro. Quando Ele vê o bem, Ele abre uma porta. Quando Ele vê o mal, Ele fecha a porta. Você se preparou tanto para aquela universidade, mas não conseguiu passar no concurso que desejava. Você tem que entender que Deus vê o quadro todo. Ele conhece o fim desde o começo. Ele sabe o que é melhor para você. Aprenda a confiar quando você não entende. Em Provérbios capítulo 3, verso 5 diz ser um guia para nós. Ele diz: confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes em seu próprio entendimento. Quando você não entende o que aconteceu, continue confiando de todo o coração. Não reclame, apenas confie no Senhor. Ele é uma grande fé demonstrada quando você crê sem entender. Você orou, mas não conseguiu uma promoção. O empréstimo não foi concretizado. O relacionamento não deu certo. Parece que você perdeu.
mas Deus pode ter te livrado de algo ruim. Muitas vezes ficamos decepcionados, desanimados, sentimos que Deus nos decepcionou. Existem portas que você não deve entrar. Deus vê o quadro todo. Pode não fazer sentido agora, mas um dia, quando todo o plano de Deus se desenrolar, você verá o que Deus está fazendo por você. Em Provérbios, capítulo 20, verso 24, os passos dos homens são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Em outra versão diz, já que o Senhor dirige os nossos passos, por que tentamos entender tudo o que acontece ao longo do caminho? Alguns de vocês poderiam se libertar simplesmente se parasse de tentar entender tudo. Deus, por que eu passei por esse problema? Deus, por que eles venderam aquela propriedade? Se você está tentando descobrir tudo o que vai conseguir é ficar confuso. Sacode o pó e siga em frente. Deus pode ver coisas que você não pode ver. Outra coisa, Deus abre portas diante de você. Deus não abre portas atrás de você. Ele abre portas à frente de você. Nunca olhe para trás se quiser ver o poder de Deus na sua vida. O Espírito Santo não conhece retrocesso. A fé não conhece retrocesso. Aquele que põe a mão no arado não olha para trás. O texto de Apocalipse 3:7 diz, eis que ponho diante de ti uma porta aberta. Entenda que a porta está na sua frente. É por isso que o apóstolo Paulo diz, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Israel estava diante do Mar Vermelho, 600 carruagens de guerra, Faraó vinha atrás deles. Eles não recuaram. Deus disse, ordena ao meu povo que marche e siga em frente. Mas à frente estava o Mar Vermelho. Mas quando a palavra foi liberada, uma porta se abriu no meio do Mar Vermelho. Moisés apenas pediu ao povo que olhasse para o livramento de Deus. No hebraico, o nome é o nome de Jesus. Se você tem um mar de problemas cercando você, não pense em desistir, não pense em recuar, jamais. Apenas avance com louvor em seus lábios e Deus mostrará a porta aberta para você. Nunca volte para a prática das obras da lei, para uma vida de legalismo. Quando Deus abriu a porta da graça e você entrou nela, não volte atrás. O Espírito Santo sempre segue adiante. A nuvem sempre ia adiante guiando o seu povo. Jesus é o mesmo, não está lá atrás, ele está à frente, destruindo as oposições, as portas de bronze, os ferrolhos de ferros. Aleluia! A ordem do Espírito sempre foi, vão e façam discípulos. Eles nunca dizem, fique. Deus atravessa portas que você fechou. João capítulo 20, encontramos os discípulos de Jesus trancados em uma sala com medo dos judeus. Estavam temerosos. Era o terceiro dia e nada de Jesus. O medo assolava. Eles trancavam a porta para ninguém entrar. Imagine a situação. Eles estavam sem muro, sem rumo, sem saber o que fazer. Eu posso vê-los trancar a porta. Um deles perguntou, tem certeza que a porta está trancada? Verifique novamente. Eles fizeram tudo o que podia para manter as pessoas afastadas. Mas enquanto eles estavam reunidos, as Escrituras dizem que Jesus apareceu-lhes. Posso imaginar. Jesus veio até a porta e ela estava trancada. Ele bateu e eles não abriram. Eles estavam com medo, imaginando o que seria. De repente, Jesus entrou pela porta. Ele não abriu, não destrancou, não tentou derrubá-la. Ele simplesmente passou por ela. Deus estava mostrando. Portas fechadas não o impedem. Portas trancadas não podem afastar você do que Deus tem para você. Aleluia! Você pode ter trancado sonhos e visões de Deus dentro de você. Você pode ter trancado a esperança de um casamento. Você pode ter trancado a profissão que desejava, devido à sua idade. Você pode ter trancado a ousadia de uma atitude de fé. Você pode ter trancado o seu ministério, mas Jesus está vindo para libertar você. Talvez você não consiga ouvi-lo batendo a porta. Você pensa que pode ser um inimigo tentando destruir você. Jesus passará por essa porta.
Portas fechadas pelo medo em sua vida não poderão impedir Jesus de se colocar no meio da situação e soprar o fôlego do Espírito Santo e revestir você de ousadia do alto para sair abrindo portas bem na cara do diabo e anunciando: maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Do que você, diabo, eu não vou ficar trancado ou amedrontado com o mundo, nem com você, diabo. Eu vou cumprir o plano de Deus na minha vida. Aleluia! Glória a Deus! Pai, eu oro por todos os seus filhos que estão ouvindo essa mensagem. Que 2024 seja o melhor ano da sua vida. Quero declarar que portas são abertas diante de você, em nome de Jesus. Você foi abençoado com essa mensagem? Nos ajude, comente aí no nosso canal, nos ajude a divulgar para que mais pessoas tenham portas que se abram na sua vida nesse ano de 2024. Se você foi abençoado, comente aí no nosso canal. Se você foi abençoado e quer se tornar um semeador do nosso ministério, aí tem o número do Pix e você pode fazer uma semeadura de fé, crendo que você vai ter uma colheita como nunca antes. Seja um semeador, nos ajude a pregar o Evangelho. Quanto mais você semear, mais colheita você terá. Deus abençoe ricamente a sua vida, em nome de Jesus. Amém, amém.